Precisamos entender que a amamentação começa antes do parto. A amamentação começa na gestação. É muito importante você pensar como é a sua relação com a amamentação. Você foi amamentada? E quais os seus desejos iniciais na amamentação? Você já pensou nisso? O que você deseja relativo à amamentação? Como você pensa que a amamentação vai ser logo nas primeiras horas e nos primeiros dias? É muito importante que toda gestante saiba que a amamentação é um processo de troca entre ela, que nós chamamos de lactante, e o bebê, que nós chamamos de lactente, nessa fase, que vai passar por fatores físicos, ou seja, influências da anatomia do seu corpo, tanto da mãe quanto do bebê, mas também por fatores psíquicos e emocionais. Portanto, se preparar para os processos físicos abre espaço para lidar com as questões emocionais. A primeira fase da amamentação é marcada pela saída do colostro, por isso é importante que você entenda o que é o colostro e qual a importância dele. O colostro é o primeiro leite, que pode começar a ser produzido desde 16 semanas de gestação, ou seja, quando você está grávida, entrando lá no 4º mês de gestação, internamente as suas mamas já começaram todo um processo de mudanças, de proliferação de glândulas internamente, as células dessas glândulas mamárias internamente começaram a se modificar para se tornarem produtoras de leite, e com 16 semanas, mesmo que você ainda não perceba nada, e não vai sair nada mesmo porque não é hora de sair, internamente as suas glândulas já estão começando a produção do colostro. Nem sempre vai ser visível, mas pode sim vazar desde 28 semanas. E qual é o aspecto, a aparência do colostro? Ele é amarelo e grosso, muitas vezes chamado de ouro líquido pela sua aparência. O colostro é de fácil digestão para o bebê, contém muitos nutrientes e muitos anticorpos essenciais para o sistema de defesa do recém-nascido. Ele vem em pouca quantidade, então assim que o bebê nascer, você não vai perceber o seu peito jorrando. Com o passar das horas, você vai começar a perceber uma secreção em gotas desse colostro, porém cada gota é altamente concentrada em nutrientes e imunidade para o bebê. Porque o bebê ele nasce com o estômago muito pequenininho e ele ainda precisa aprender a mamar e você precisa ainda aprender a amamentar. Por conta da baixa capacidade do estômago do bebê, no primeiro dia ele vai mamar aproximadamente de 5 a 7 ml por mamada. Portanto, esse pequeno volume de colostro que sai nos primeiros dias é suficiente para nutrir o bebê. E isso porque estamos falando de um bebê a termo, de um bebê que não nasceu prematuro. Porque os prematuros, principalmente os prematuros mais extremos, que vão de 28 até 31 semanas, 32 semanas, eles recebem um volume ainda menor por mamada e alguns, quando vão para a UTI por conta da prematuridade, inicialmente eles irão receber apenas uma colostroterapia, que é quando a mãe tira 1 ml, 2 ml, cada vez que ela vai ordenhar, e esses ml são aos poucos colocados por dentro da bochechinha do bebê com uma seringuinha para irem revestindo a mucosa do bebê, uma vez que o colostro ele é totalmente vivo, ele contém células vivas, imunoglobulinas, e esses anticorpos que são passados através do colostro, colocados dentro da boquinha do bebê, na mucosa da boquinha do bebê, eles irão conseguir atuar como uma proteção em toda a mucosa ali da boquinha do bebê, iniciando já uma proteção para esse bebê. Outra informação importante de lembrar é que o colostro ele é de fácil digestão. Então, não é algo que o bebê vai mamar e vai ficar com o estômago pesado. Então, por isso, muitas vezes, as primeiras mamadas são muito frequentes, mesmo que sejam curtinhas, elas são muito frequentes. E o bebê, nas primeiras horas, principalmente, ele não vai para a mama simplesmente por fome. O mamar para o bebê é a sua forma de se sentir acolhido, seguro. Ele não entende ainda que se separou do corpo da mãe, ele acha que ele e a mãe são um e ele se sente totalmente dependente dela. Portanto, essa é uma fase onde vocês estarão se conhecendo, estarão fortalecendo o vínculo entre vocês e o bebê estará iniciando as suas adaptações à vida fora do útero. A amamentação inicia no parto através de vários hormônios que vão agir no corpo da mãe. Vamos conhecer esses hormônios? A ocitocina, que age lá no trabalho de parto, causando as contrações uterinas para que o bebê consiga nascer. Após o nascimento, na amamentação, ela é responsável por fazer a ejeção, a saída do leite de dentro das mamas para a boquinha do bebê. E isso acontece por causa da queda da progesterona após o nascimento da placenta. Porque após o nascimento da placenta, os níveis de progesterona no sangue da mãe caem drasticamente e por conta disso, um outro hormônio, que é a prolactina, vai conseguir aumentar muito no sangue da mãe. E a prolactina, como o próprio nome já está falando, é a favor da lactação, ou seja, da formação, da produção do leite. Como nós podemos ver, a palavra a favor, lacte, leite, ina, hormônio, entendemos que a prolactina é o hormônio a favor da produção do leite. Por isso, a prolactina é responsável pela produção do leite e a ocitocina pela ejeção do leite.
Temos que lembrar que é muito importante a Golden Hour, que é a primeira hora de vida do bebê, junto à mãe, fazendo contato pele a pele, para favorecer o aumento da ocitocina e o aumento da prolactina no organismo da mãe. A junção do trabalho de parto e do parto normal favorecem o nascimento de um bebê maduro e o ciclo hormonal da amamentação de forma mais forte e rápida. E o que você precisa saber a respeito da famosa descida do leite? A descida do leite é um evento que vai acontecer no pós-parto também por ação hormonal, ou seja, independente do bebê mamar ou não, mesmo bebês que não puderam mamar, que por conta da prematuridade tiveram que ir para a UTI e nem pegaram no peito da mãe, mesmo nessas mães o leite vai descer, vai acontecer a apojadura, porque esse é um evento totalmente hormonal. O colostro ele vai estar presente no nascimento e ser fonte de nutrientes por aproximadamente 3 a 5 dias. E depois disto irá acontecer a apojadura ou descida do leite. Esse processo tem início, então, geralmente, quando a família já está em casa, pensando num bebê que nasceu a termo, que ficou tudo bem e que foi para casa em até 72 horas ou um pouquinho mais. O leite passa por fases. Então, nós temos, primeiramente, o colostro, que vai do nascimento até mais ou menos 3 ou 4 dias. Após isso, a mãe entra na descida do leite e o leite que começa a surgir, nós chamamos de leite de transição. Ele vai da apojadura até 30 dias. Essa fase, desse primeiro mês, dessas primeiras 4 semanas, nós chamamos de janela de oportunidade para se estabelecer uma boa amamentação, onde a mãe, aprendendo a amamentar o bebê aprendendo a fazer uma boa pega com uma boa sucção, irá contribuir para um bom estímulo da mama, que a partir dessa fase está trabalhando conforme a demanda do bebê, ou seja, quanto mais o bebê vier para a mama, para mamar e fizer uma boa pega com uma boa sucção, mais estímulo essas mamas irão ter para produzir o leite. Após os primeiros 30 dias até o fim da amamentação, nós dizemos que o leite entrou na fase de leite maduro. Essa divisão ela é didática para nós compreendermos. Às vezes não é exatamente igualzinho, tá aqui a divisão, mas essa é a média mais comum, mais normal de ser percebida nas fases do leite. E quais são os sintomas da apojadura? A apojadura, que é popularmente conhecida como descida do leite, é um processo natural que vai marcar a transição, ou seja, a alteração entre o colostro e o leite de transição. Os principais sintomas que a mulher vai ter nesse momento são: os seios vão ficar mais quentes, ela pode sentir até alguns calafrios, vai ter um aumento do volume desse seio, uma sensação de peso nas mamas, que costumam ficar mais duras porque ficam muito cheias. Porém, nem toda puérpera tem esses mesmos sinais. Algumas têm uma apojadura mais leve e outras nem percebem essa apojadura. Para algumas pessoas, a transição entre colostro e leite acontece praticamente sem sintomas ou com sintomas mais leves, mas o que nós vimos na maioria das mulheres são esses sintomas clássicos. E como aliviar o que não é normal, ou seja, como melhorar o processo da apojadura quando os sintomas ficam muito exagerados? A melhor forma é amamentando o bebê em livre demanda. Porém, para que essa livre demanda possa ser realizada com eficácia, é necessário uma pega correta desse bebê. E para esse bebê conseguir fazer uma pega correta e uma boa sucção, antes de amamentar o bebê, a mãe precisa realizar uma massagem com movimentos circulares para deixar esse leite mais fluido, deixar a região areolar onde o bebê irá fazer a pega mais flexível, mais molinha, para que quando ela for fazer a prega de apoio, ela consiga fazer essa prega de uma forma favorável para que o bebê consiga fazer uma boa abertura de boca, pegar bem a região e começar a sugar. Ordenhas de alívio antes de colocar o bebê para sugar também são importantes e podem auxiliar no esvaziamento daquela região areolar, caso esteja um pouco inchado, e esteja duro, e também já vai auxiliar no estímulo para a mama e ao mesmo tempo para o bebê, uma vez que vai ficar aquele cheiro de leite, ele já vai sentir aquele cheirinho do leite e o gostinho do leite que vai escorrer pela região areolo-mamilar. Realizar compressas frescas em temperatura natural da água, por exemplo, ou fria levemente por 15 minutos, pode auxiliar também a descongestionar um pouco a região, caso esteja muito quente. E o que não é normal nessa fase? Se a dor for muito aguda, for muito forte, se por conta da mamada acontecerem fissuras mamilares ou outros tipos de lesões, como bolhas, até mesmo uma marquinha de pega, que é uma marquinha que fica meio arroxeada na região lateral do mamilo, pode indicar que essa pega já não ficou correta e precisa de uma atenção para evitar que isso evolua para uma lesão mais séria, como uma fissura, por exemplo. Se a mãe apresentar febre nessa fase, então uma febre alta, e se apresentar vermelhidão, pode ser sinal de que uma mastite esteja se instalando e é necessário avaliação clínica. E como é a anatomia da mama?
A mama, ela tem a região interna e a região externa. Aqui nós vemos a parte interna da mama. E o que eu gostaria de destacar aqui é a região das glândulas mamárias, que é essa região que contém essas bolinhas que parecem um cachinho de uva. Essas bolinhas, elas são os alvéolos que contêm as células que produzem o leite, que são os lactócitos. Essas células alveolares que compõem a parede interna dos alvéolos. É dentro de cada uma dessas células que o leite é produzido. E por fora do alvéolo, você está vendo essa redinha avermelhada? Essa redinha avermelhada também é um conjunto de células, só que essas células têm um formato diferente porque elas são células musculares. Nós dizemos que elas são células mioepiteliais. Elas são bem fininhas, elas formam como se fosse uma redezinha ao redor de cada alvéolo. E elas, por ação daquele hormônio que eu falei, da ocitocina, quando ele chega aqui nelas, ele faz elas se contraírem. Quando elas contraem, elas apertam, elas espremem essa bolinha, que parece um cachinho de uva, que é formado pelas células que secretam o leite. E o leite que está dentro de cada célulazinha dessa vai ser expulso para fora da célula, para dentro dessa bolinha do alvéolo, e dele vai passar por esses caninhos, que parecem uns caninhos, que são os ductos lactíferos. Desses caninhos, o leite vai escoar até chegar lá no mamilo, onde tem as saídas pelos poros, e quando o bebê vem fazer a pega, o leite vai ser ejetado então para dentro da boquinha dele. Perceba aqui nesse vídeo como acontece a saída do leite por ação da sucção do bebê. O bebê começa a sugar, o organismo da mãe envia uma resposta para o cérebro envia prolactina e ocitocina para essa mama, que vai fazer com que o leite seja produzido e ejetado dos alvéolos para dentro dos ductos lactíferos, como eu conversei com vocês, tá vendo? Ó, as células expulsando o leite para dentro do alvéolo passa para o ducto, do ducto sai pelo mamilo para dentro da boquinha do bebê. Lembre-se também que a sua mama, ela é fábrica, ela não é estoque. Então 80% da produção vai acontecer quando o bebê estiver mamando. Ou seja, você não vai ficar com essa sensação da pojadura por muito tempo, de mama dura, pesada. Com o tempo, você vai começar a sentir as suas mamas mais murchas, porque o corpo chega num platô de equilíbrio, ele começa a entender quanto que o bebê mama, então a mama vai parar de ficar dura. E essa produção só vai voltar a acontecer no momento que o bebê estimular através da sucção. Portanto, quanto mais você deixar leite parado, ficar muito cheio, quanto menos estímulo tiver, a sua produção ficará menor. Atenção então à livre demanda com uma mamada eficiente do bebê.